Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro Arrependimento Profundo e Eficaz, de Hernani Santos. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Vem. Leitura 46. Acertando o pecado em cheio. Pai, eu oro por mulheres que me ouvem. Em nome de Jesus, que elas possam fechar a porta para o pecado, que elas possam, em nome de Jesus, ter atitude e fé para glorificar ao teu nome, dizendo não ao pecado e a todas as ilusões que ele apresenta a ter. Eu oro por mulheres que serão restauradas em áreas específicas da sua vida, através da leitura deste capítulo, em nome de Jesus. Amém. Em Romanos, no capítulo 8, verso de número 13, lemos assim: Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. O cristão tem duas obrigações. Uma é mortificar a carne e a outra é viver no Espírito. Uma coisa puxa a outra. É claro que Paulo não está sugerindo aqui que alguém consiga obter vida por méritos ou algum favor de Deus pelo ato da mortificação. Mas Paulo está dizendo que isso é característica de crentes verdadeiros, que mortificam os atos do corpo. Nada é mais natural para um cristão nascido de novo que mortificar os atos do corpo por meio de vida no Espírito. Não podemos afagar nosso pecado, devemos tratá-lo com rapidez e de um modo severo. O que é a mortificação? Mortificar significa suprimir ou extinguir. Portanto, mortificar o pecado é é suprimir os nossos atos pecaminosos. Isso fala de resistir ao pecado, nem que doa. O escritor de Hebreus fala exatamente desse ato de mortificação, de suprimir os atos de pecados. Hebreus capítulo 12, verso de número 4 diz: Na sua luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram a ponto de derramarem o próprio sangue. Esse texto deixa claro que a maioria de nós não luta contra os pecados de maneira correta. E qual é a maneira correta? Resistir, nem que derrame o próprio sangue. Isso fala de sentir dor pelo pecado. Gritar, gemer, mas não pecar. Mortificar o pecado é abafar, é sufocá-lo. E fazemos isso lutando contra as vontades da carne. Abafamos e sufocamos o pecado quando fazemos o contrário do que a carne pede. É isso que significa mortificação. A Bíblia oferece vários planos e formas para mortificar o pecado. Nosso crescimento na graça depende muito da obediência e esses deveres de mortificação da carne e do pecado que subsiste na carne. Vamos aos passos bíblicos da mortificação da carne. Primeiro, a abstenção das paixões carnais. Pedro escreveu em 1 de Pedro, capítulo 2, versos 11: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Você quer mortificar as paixões carnais que entram em seu coração? Então pare de se interessar por elas. É fato que aqui Pedro não prescreve um programa terapêutico. Não sugere que tal pecado deve ser tratado como um vício. Pedro simplesmente diz: afaste-se, abstenha-se, nem que isso doa. Você deve se afastar de seu vício, de seu pecado de estimação. Pedro está dizendo: afaste-se dessa paixão carnal, desse pecado de estimação, ou ele vai afastá-lo de Deus. Não existe nada na Bíblia que diz para eu levar o meu pecado a Deus e pedi-lo que me liberte, que tendo fé ele fará. A Bíblia simplesmente diz: fique longe, afaste, pare de pecar agora. Em Efésios, no capítulo 4, verso de número 28, Paulo fala o seguinte: aquele que furtava, não furte mais. Apenas isso, pare de roubar, pare de adulterar, pare de mentir. Não há ensino na Bíblia mandando você levar seus pecados a Deus e pedir ajuda. A Bíblia manda você parar de pecar e pronto, ou seja, a parte mais óbvia e prática de mortificar o pecado é deixar de praticá-lo. Isso vai doer, vai levá-lo aos prantos, aos gritos talvez, mas é exatamente disso que se trata a mortificação.
Segundo, não alimente a carne. Em Romanos, no capítulo 3, verso de número 14, Paulo escreve: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Em outras palavras, simplesmente se recuse a se acomodar às paixões carnais. Por exemplo, se você sabe que sua fraqueza é sexualidade, evite filmes ou cenas picantes, ainda que você esteja sozinho. Se o seu problema é o temperamento explosivo, evite discussões. Se você não quer cair, evite andar por terrenos escorregadios. Jamais esteja pronto para a possibilidade de pecar. Você deve evitá-lo, não esperar por ele. Terceiro, coloque seu coração em Cristo. O apóstolo João escreveu em 1 de João, capítulo 3, do versos 2 ao 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele está, tem esta esperança, assim como ele é puro. O Salmo 135, verso de número 15 ao 18 diz: os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem e todos os que nele confiam. Se o pagão se torna semelhante aos deuses sem vida que adora, nós nos tornamos semelhantes a Cristo. Medite na palavra de Deus. Quarto, o salmista escreveu em Salmo 119, versos de número 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O Senhor disse a Josué, em Josué capítulo 1, versos 8, não cesses de falar desse livro da lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quer ser bem-sucedido na batalha contra o pecado? Familiarize-se com a palavra de Deus, medite nela dia e noite, deixe que ela seja lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Jesus orou em João, capítulo 17, versos 17, Pai, santificai-vos na verdade, e a tua palavra é a verdade. Essa é a arma de Deus para nos santificar, a sua palavra. A meditação na palavra de Deus é a arma que despedaça a carne. Quinto, orai sem cessar. Jesus disse no Getsêmani aos seus discípulos, em Lucas, no capítulo 22, versos 40, orai para não cairdes em tentação. E mais tarde, ao encontrá-los dormindo, repreendeu-os, dizendo em Mateus, capítulo 26, versos 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A oração precisa ter dois ingredientes para que seja eficaz na mortificação de nossos pecados, e são arrependimento e confissão. A oração é uma forma necessária e eficiente para interpretar as tentações antes que elas possam nos atingir. A oração é o mais duro golpe da carnalidade. A oração tanto nos fortifica como ao mesmo tempo enfraquece a carne e o pecado. Vigiai e orai. Identifique as circunstâncias que levam a pecar. Sexto, e ore pedindo força para enfrentá-las. Ore pedindo o óleo santo, vindo da parte de Deus contra o pecado. Ore para que Deus lhe mostre a condição real do seu coração pecaminoso. O salmista fez essa oração pela santificação em Salmos 19, do versos 12 ao 14. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o mediador do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Quando um pecado não é mortificado? Primeiro, o pecado não é mortificado quando ele é encoberto. Entenda, você não pode esconder seus pecados para dentro de seus pensamentos. Deus vê, ouve e sente os nossos pensamentos. Não adianta você não cometer seus pecados se desejá-los. Você não mortificou o seu pecado, para Deus você o praticou. É isso que Jesus disse em Mateus, no capítulo 5, versos 21 a 28. Segundo, o pecado não é mortificado quando é trocado por outro. Qual a vantagem em trocar a concupiscência da carne pela concupiscência dos olhos? Ou seja, trocar de pecado não é mortificar pecado, é apenas mudá-lo de forma.
Terceiro, o pecado não é mortificado até que sua consciência seja tranquilizada. Em 1 de Timóteo, no capítulo 1, verso 5, Paulo diz: o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Enquanto a consciência permanecer suja, afetará nosso testemunho. Aqueles que tentam fugir da culpa não confessam adequadamente o seu pecado, portanto não podem ser limpos e totalmente perdoados. Quarto, o pecado não é mortificado somente quando é reprimido. Devemos trabalhar com o nosso pecado corajosamente, acertando-o em cheio. Subjugá-lo um pouquinho não é suficiente. Devemos tratá-lo como um inimigo mortal, que de fato ele é. E essa é uma tarefa para toda a vida. Uau! Glória a Deus! Eu quero te encorajar a ouvir esta leitura que fizemos hoje mais de uma vez, até que ela entre no teu coração como uma chave poderosa que te ajuda a vencer as batalhas contra o pecado. Acerte o pecado em cheio, como diz o título desse capítulo. Acerte ele em cheio. Resista, renuncie, diga não, tenha atitude, tenha arrependimento e obediência para seguir buscando a santificação. Tudo aquilo que te impede e tudo aquilo que não glorifica a Deus na tua vida, rejeite da sua vida. Eu oro para que você seja encorajada. Peça discernimento ao Espírito Santo, aquilo que te atrapalha no teu desenvolvimento e no teu crescimento espiritual. É possivelmente uma área de pecado. Que o Senhor siga te dando discernimento e clareza a respeito disso. Eu te rogo, em nome de Jesus, ouça mais de uma vez a leitura do dia de hoje, para que essas palavras penetrem no teu coração. Eu oro para que o Espírito Santo envie como uma flecha aí no teu coração, que você seja tocada por estas palavras e que você aprenda a resistir ao pecado, aprenda a lutar e mortificar a carne e siga vencendo em nome de Jesus. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.